Olá, seja bem-vindo ao Casa Concreta. Esse é o seu lugar para concretizar o seu sonho. Michele, é muito sonho, né? Tem muito sonho. Muito. Mas a gente está aqui para ajudar você a realizar esse sonho de morar, de alugar, de investir bem no mercado imobiliário. Você sabe que o nosso compromisso é com você e é exatamente por isso que a gente só traz aqui a nata da nata realmente do mercado imobiliário para poder educar você, lhe instruir, lhe dar toda a orientação que você precisa para poder fazer tomada de decisões corretas, aprumadas e fundamentadas realmente no que existe melhor em termos de conhecimento, né, sobre o mercado. E é exatamente por isso que a gente está aqui com a nossa amiga Michele Holanda. Tem 3 câmeras aqui, Michele. Pode olhar para qualquer ótimo. câmera. Olhe para mim. Pronto, olhe para mim melhor, que você tá melhor. bem. Olhe para mim que você está bem. Michele Holanda, gente. Quem é Michele Holanda? Só um bate-papozinho rápido aqui. Curadora da Unifor, é isso? Curadora de um curso na Unifor? Como é que é isso? Isso, eu fui convidada pela coordenação da pós-graduação da Unifor, Delber Gabriela, que é a diretora lá, me convidou para o desafio, né, de montar a grade do primeiro MBA em Negócios Imobiliários. Opa, olha aí, gente. Da Unifor. É ela que seleciona os professores que vão ensinar no MBA. Será que a mulher tem autoridade? Muito bem, Michele. E foi legal que eles deixaram, assim, me deixaram bem à vontade, inclusive para trazer alguns professores de outros estados, né, a nível Brasil. Legal, nossa. Então nós vamos ter professores aí com Quando começa mestrado. isso? Começa agora em agosto. Agosto de 2024. Isso, né? agosto de 2024 e vai ser um sucesso. A Muito grade, bom, a turma já está quase toda formada e a gente espera que vai ser um sucesso. Legal. O primeiro de muitos. Vai ser sim, com certeza. Formação. Você é engenheira, né? Eu sou engenheira civil, MBA em finanças, pós-graduação em marketing. Meu MBA em finanças foi há um tempo atrás pela Copeage, no Rio de Janeiro. Legal. Na época eu era a mais nova do curso, porque na época dos MBAs, quando começou, você tinha que ter tempo de estrada, né? Você não era qualquer pessoa que chegava e entrava. Sim. Então eu fiz um teste para poder entrar e passei nesse teste, fiz e fui bem. Corretora de imóveis, dona de imobiliária. Quantos anos de mercado imobiliário, Michele? Ao todo, 22 anos à frente, sempre dos incorporadores, né? Já viu muita coisa, hein, Michele? Há 6 anos aí, já, com certeza. Já viu muita coisa. E, Paulo, eu sempre gosto de falar que eu tive, assim, Deus sempre me abençoou. De verdade, eu sempre dou esse testemunho, porque para mim é muito importante falar por onde eu passei, né? Então, a minha primeira escola foi com o Ivan Martins, foi lá que eu me formei como engenheira. Ivan. Quem é do mercado imobiliário sabe que uma lenda. Isso. Tem alguns ícones aqui na cidade, que foi o Shopping Aldeota, o Pátio Dom Luiz. Você imagina aquele pátio que hoje é moderno há 15, 20 anos atrás, né? Então, ele era um cara super visionário. Eu brinco que a LM foi a minha faculdade, literalmente, que eu me formei em engenharia lá. Entrei no meu primeiro semestre de engenharia, batendo lá na porta do Tapume. Legal. Depois eu tive a honra também de trabalhar com o João Fiuza, na ícone. Diagonal. Então, na época, a Diagonal tinha acabado de fazer a sua parceria, né, com a Rossi. Então, o Brasil estava explodindo a nível Nordeste, a nível Brasil mesmo, com as parcerias, né, com as empresas que faziam ali ou um joint venture, ou então ficavam associadas mesmo em determinadas cidades, estados. Sim. E a Diagonal foi sócia da Rossi na época, Fortaleza e Natal. E também foi ali que eu fiquei apaixonada por terreno, porque nessa época a gente viajava muito buscando novas áreas, né? O mercado estava em expansão, então Mossoró, João Pessoa, Teresina, São Luís, né? Fora Natal, que a Diagonal também fez grandes obras lá com a Rossi, e além de Fortaleza. Então a Diagonal na época... escola. A Diagonal na época não tinha gerente comercial, era um cargo novo, né? Apesar da empresa já ter ali 30 anos de mercado, mas na época eles estavam realmente mudando o formato. E aí foi uma pós-graduação. Foi a pós-graduação. E aí depois ainda teve... E o mestrado foi na Marquise. Na Marquise, que eu passei quase 8 anos, foram 7 anos e meio de muito aprendizado. A Marquise é uma empresa incrível no sentido de processos, procedimentos, como é uma holding. Então, você saía daquela empresa, Diagonal na época era uma empresa familiar, ainda é hoje, mas na época ela estava começando esse processo de profissionalização que ela tem hoje, né? De processo, procedimento. E a Marquise, ela já tinha isso tudo, porque ela era uma empresa uma empresa nacional. Isso. Né? Então, nossa, que experiência, hein, bichinha? Sim. E aí, depois de 7 anos e meio de Marquise,
fui convidada para tomar um suco, que a gente no mercado imobiliário chama para tomar um café, né? Quando o Deda Student me chamou para tomar um suco, e eu achei interessante e disse, eu vou conversar com esse rapaz, né? E, na verdade, lá era um desafio. Na Marquise eu já estava super bem estabilizada, né? Tinha um cargo de superintendente, tinha uma equipe maravilhosa, assim, tinha mais de 40 pessoas na minha equipe de vendas, front mesmo, entre coordenações, gerências, grandes coordenadores passaram por mim, que um deles é a Samara Ruth, que eu sempre falo o nome dela, a Darlene, que voltou agora para a Marquise, entre tantos outros, né, que trabalharam junto comigo. Cuidado para não ficar falando muito nome e esquecer alguns, e aí vai ser injusto. É melhor parar. A própria Poliana também trabalhamos muito perto, vários maravilhosos líderes. E aí fui convidada para a Magis para um desafio que era zerar o estoque da Magis, né? A Magis estava passando por um problema, não ia ter continuidade da empresa, mas tinha um estoque quase de 200 milhões. E aí disse, Michele, o trabalho aqui é zerar o estoque. Né? E eu vi aquilo ali, para mim, como um fechamento de carreira mesmo. Né? Ou eu fazia eu gosto sempre de desafio, Paulo. Sei. Então, eu tenho uma veia empreendedora, assim, que veio do meu pai. E aí, eu disse, rapaz, eu vou para esse desafio. E eu queria ter esse case. Mesmo, não? Sou cearense. Meu pai é de Juazeiro, do Crato, na verdade, né? E minha mãe do Iguatu. Então, sou enraizada do Ceará. Só nasci em Fortaleza. E aí foi daí que surgiu a Metrics, né? Foi daí que surgiu a Metrics. A Metrics hoje tem 43 corretores, 43 corretores. E nós abrimos a Metrics 3 meses antes do lockdown, sem saber que ia ter pandemia. Que teste, hein? Foi. E uma coisa legal... Muito bom. Que na pandemia foi onde eu comecei a olhar para a rede social mais fortemente. Eu sempre gostei de tecnologia, desenvolvi aplicativo lá atrás, enfim. Mas a gente não tinha ainda a tecnologia on-board nas imobiliárias. Né? No máximo, você tinha um CRM e tal. E aí, naquele momento, eu enxerguei que, cara, ou a gente se comunica, né, pela ferramenta que a gente tem dentro de casa, que é um celular, ou a gente não vai vender. E aí a gente focou no mercado que, na época da pandemia, era o que estava pronto. Quem era o mercado pronto? Minha Casa Minha Vida. Que já subia documentação online, já tinha um contrato digital e que já fazíamos atendimentos virtuais. Né? Então, porque às vezes o cliente trabalhava o dia todo e só tinha à noite, muitas vezes, para apresentar a tabela e tudo. Então, já existia... O pessoal do econômico já tinha esse modelo de negócio. Né? E a gente focou no Minha Casa Minha Vida. Show. E eu comecei a fazer as lives, né? Como nós inclusive conversamos. Nós começamos. Para mim também foi essa a virada. A virada foi a pandemia. Isso. Eu tratava a rede social como aquela coisinha ali paralela, não como o meu mainstream aqui mesmo, ou seja, o canal principal. Isso. Mas enfim, então muita coisa mudou. O mais importante aqui. Você está vendo aí, o objetivo não era esse, nós já está até tomando tempo demais aqui falando sobre você, mas é porque tem muita coisa para falar sobre ela. Mas o mais importante é que ela está preparadíssima para falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje. 2 temas nós vamos conversar, mas um deles é, o primeiro, alavancagem imobiliária. Alavancagem, o que é alavancagem? Eu vou mostrar para vocês o que é alavancagem. Isso aqui é uma alavanca, a gente faz assim e levanta, ó. Levanta, ó. Isso aqui é uma alavanca, deu para ver aí? Pronto, alavancagem imobiliária. O que é isso? Paulo, alavancagem... Vamos explicar isso para nossa audiência. Como eu tenho essa formação de engenharia né, e finanças, então eu sempre enxerguei o mercado imobiliário como uma possibilidade de você mudar a sua vida, de verdade. De que forma? De que forma? Por exemplo, eu comecei... Financeira, relacionamentos, é um ótimo lugar para a gente encontrar marido ou esposa? Não, né? Mas eu acho assim, que você tem uma possibilidade de sair de uma situação precária, muitas vezes, né? De pobreza mesmo, e conseguir... Então é financeira que você está falando. Financeira. É uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Mas como corretor ou como cliente também? Também como corretor, também como cliente. Inclusive, nós temos clientes corretores. Sim. Né? Eu sou uma cliente corretora. Sim. Né? E desde nova, assim, trabalhei com alavancagem. Alavancagem. Minha primeira compra foi uma sala no Shopping Aldeota. Você comprou uma sala no Shopping Aldeota? Eu comprei uma sala no Shopping Aldeota que estava pronto e aluguei. E naquela época, há 20 e poucos anos atrás, a minha sala já ajudava a pagar a prestação, né? Ou seja, a própria locação
Então esse é o princípio. Esse é o princípio. Você pega o valor da locação Isso. e ajuda a pagar a prestação. E não desembolsa. E não desembolsa. Ou desembolsa o mínimo possível. Mínimo possível. Então, você tem hoje alguns casos de alguns players aqui em Fortaleza, incorporadores, que tem uma coisa também importante, que às vezes você não desembolsa nada. Por quê? Porque a avaliação do banco daquele imóvel está acima do valor que o construtor está pedindo. Então, quando está acima, aí você praticamente não tem desembolso. Sim, porque o valor financiado cobra inclusive o sinal. Exatamente. Se você tiver lastro para financiar, sempre é bom lembrar, Paulo, que não é assim, eu quero comprar apartamento tal, né, de, sei lá, 500 mil, 400 mil, não. Você tem que, a primeira coisa, gente, e eu acho que o mercado, a gente sempre tem que tocar nisso, porque é uma educação financeira, é fazer a sua análise de crédito. Né? Então, muitas vezes, claro que com as imobiliárias corretas, com o seu corretor parceiro, aquela pessoa que você tem confiança, não se milindre em dar a sua documentação, porque a partir dali, a mesma coisa que você vai fazer hoje, um cadastro numa loja de departamento, eles pedem tudo também. Pedem a comprovação de renda, seu endereço. É importante, né? Às vezes eu fico com vontade de ter uma lousa aqui, sabe? Porque a nossa proposta é tanto de ensinar, realmente instruir e preparar o mercado, né, a nossa audiência para comprar melhor. Isso que a Michele falou agora é muito interessante. Preste atenção, acompanhe aqui essa linha de raciocínio que ela disse, né? Que às vezes acontece. Não vá contar com isso, não, que é a história da avaliação acima do valor, né, de mercado. Pontuais. São pontuais. Mas acontece, fique preparado para quando isso acontecer. O imóvel é 200 mil, uma sala, né, digamos 200 mil. Digamos que o banco só financie 80%. 80%. Portanto, ele só vai financiar desses 200 mil, 160, e você vai ter que chegar com 20%, que seria 40 mil reais. Quando o banco vai avaliar, ele avalia por 240. O imóvel é 200, você teria que ter 40, mas ele avaliou por 240. Você só pode financiar 80% disso aí. Perfeito. Digamos que o financiamento que o banco vai aprovar, e daria que ser um pouquinho mais, mas uma conta mais fácil. O banco vai poder financiar 200. Ora, 200 já é o valor do imóvel. Sim. Você não tirou nada do seu bolso. O construtor já recebeu o dinheiro dos 200 mil. Exatamente. E você vai pagar ao banco, quer dizer, o financiamento de 200 mil reais. Exatamente. É como se ele estivesse financiando 100%. Isso é um exemplo de uma alavancagem premium, máxima. Mas existe, olha, se vocês tiverem realmente essa consultoria, né, imobiliária do corretor preparado, do corretor especialista em analisar. É isso que eu queria saber de você. A primeira coisa que um cliente que está pensando e diz, como eu faço para ganhar dinheiro dessa forma no mercado imobiliário, o que ele tem que fazer? Primeiro é procurar o corretor que trabalhe com isso. Né? Essa alavancagem, né? Essa parte de vender para alugar, vender para ter rentabilidade. Comprar, no caso, né? Comprar, isso. O corretor vendendo, o cliente comprando. Ela funciona muito bem para aquele corretor que estudou para isso, né? Que ele está preparado para isso. A gente porque sabe tem questões financeiras. Né? A gente sabe que no nosso mercado tem várias frentes, várias ramificações, várias especializações. Né? Tem o pessoal do loteamento, tem o pessoal do alto padrão. Nem sempre todo corretor está preparado para vender rentabilidade. Porque isso aí é uma venda não só de um imóvel, mas você está vendendo um negócio financeiro. Um negócio lastreado em imóvel. Exatamente. Um negócio lastreado em imóvel, que é o negócio mais seguro do mundo. É tijolo, né? É tijolo. Ninguém tira de você. Então, você tem que ter aquele corretor, né, que já trabalhe com isso, que já tenha aquele entendimento, que saiba fazer a análise financeira, a rentabilidade ao longo do tempo. Sim. Né? Muitas vezes ele vai chegar e vai dizer, olha, vale a pena você dar logo 50%, porque o aluguel desse teu imóvel está acima do valor da prestação. Né? Então, daqui a pouco, tu já vai estar ali com dinheiro para comprar outro imóvel. Né? Então, você tem que ter aquela assessoria especialista. Pois como é que eu acho esse corretor? Como é que eu acho esse corretor? Por exemplo, que sinais eu posso me agarrar nesses sinais, considerar para chegar a essa conclusão de que estou realmente diante de um especialista que vai me ajudar a tomar a melhor decisão de escolha de um imóvel que vai gerar renda para mim,
vai me ajudar a pagar a prestação, vai diminuir esse meu aporte e vai, no futuro, me gerar um patrimônio que vai gerar uma renda livre. Né? Isso, hoje, a renda, a princípio, ela fica comprometida para pagar o próprio patrimônio, mas depois ela vai ficar livre, que é a tão sonhada aposentadoria. Isso. Como é que eu identifico esse corretor? Paulo, quais são os sinais? Assim, o cliente que estiver interessado, né, em fazer esse tipo de investimento, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa tem que se informar antes até de procurar o corretor. Porque aí a possibilidade de você de encontrar a pessoa certa é maior. Porque no momento que você olha, as redes sociais hoje, elas estão aí para ser um auxílio. Né? Então você vê lá algumas pessoas falando sobre alavancagem, falando sobre rentabilidade, e aí você acaba entrando em contato com uma pessoa ou outra ali da rede social. Mas se você tiver o mínimo de conhecimento, você vai sim identificar naquele primeiro contato se a pessoa é realmente detentor, preparado para trabalhar esse tipo de produto. Sim, pode continuar. E, além disso, você... Assim, gente, mercado imobiliário, eu digo que é muito... Pessoas vendem para pessoas. Sim. Né? Então, tem que ter aquele contato humano. Você tem que sentar, tomar um café, conversar com aquela pessoa, pedir dados, pedir... prova real. Exatamente. Pedir prova real. Quantos negócios você já fez? Com quem você já fez? Pedir a indicação, se ele pode indicar algum cliente dele para falar, para explicar que deu certo. Então, é aquela coisa. Você não vai casar com o primeiro que aparece, né? Olha só que interessante, né? Eu estava aqui, eu não estava tirando a atenção, não. Estava já fazendo um teste aqui. Fui no YouTube, e coloquei aqui alavancagem. Quando eu botei alavancagem, quando eu botei o I, ela já foi logo alavancagem imobiliária. Cliquei em cima, vários vídeos ensinando sobre alavancagem com consórcio, alavancagem com compra, e aí vai. Isso é uma forma, né? De você já começar a se inteirar. A internet, gente, não vá também achar que depois de assistir 5 vídeos você é especialista, não. A gente não tem que ter medo da internet. Eu não confio em nada. Claro que a gente tem que desconfiar muito da internet, né? Porque você vê hoje que a inteligência artificial, até alterar a voz das pessoas, o que a pessoa diz, acontece. Mas a internet é um aliado. Por isso que eu digo que o presencial é muito importante. Né? E outra, nós temos em Fortaleza, principalmente, que é a pauta que nós estamos aqui, vários incorporadores que lançaram produtos com esse perfil. Inclusive, eles têm duas frentes, duas linhas de divulgação do produto, para o cliente final e para investimento. Então, você também pode procurar aquele produto que lhe interessou, ou aquela construtora que é mais segura, e conversar com a construtora. Construtora, olha, eu quero comprar esse imóvel aqui, eu tenho aqui meu corretor de confiança, você conhece esse corretor, ele é confiável, trabalha o produto, então você pode fazer essa checagem também. Outra dica. No próprio YouTube eu coloquei aqui, como ganhar dinheiro na compra de imóveis, ou comprando imóveis. Outro monte de vídeos aqui explicando sobre isso. Pronto, isso aqui é uma forma. Deixa eu voltar aqui para o meu cronômetrozinho, que eu tenho que ficar pastorando. Isso aqui é uma forma. Agora me diga só uma coisa, tem muito tipo de imóvel. Tem lote, tem apartamento, tem casas. Quais são os tipos de imóveis que são mais apropriados, digamos assim, ou que seriam mais pertinentes a essa proposta de se fazer alavancagem imobiliária, ganhar dinheiro com a compra, locação? Quais seriam esses tipos de imóveis? Paulo, vou falar de 2 produtos que são os meus preferidos. Né? Até para quem quiser começar com uma quantia menor, porque, como você falou, tem algumas avaliações aí que você não precisa dar nada de entrada. Então, você tem que procurar imóveis o quanto menor, melhor. Certo? Menor, melhor. Por quê? Porque você vai ter uma rentabilidade maior naquela metragem. Por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, quando tiver um imóvel com rentabilidade acima de 0,6 residencial, e aqui eu estou falando no residencial, porque ele sofre menos com a oscilação econômica. Então, o que a gente tem visto é o residencial ter mais força nesse quesito investimento. Antes, quando você queria investir em imóvel, comprava sala. Prédio comercial, e hoje não. Pelo menos aqui na nossa região, não. O jogo virou. Né? Por quê? Porque hoje as pessoas querem morar em locais que tenham mobilidade, que sejam perto do seu trabalho, que lhe atendam no lazer,
Né? Você já está falando do futuro locatário, do inquilino desse imóvel. A gente tem sempre que pensar, Paulo, quando eu vou comprar um imóvel para investimento... Como é que é a cabeça, então, de quem vai investir? Pronto, quando eu acordei e quero comprar um imóvel para investimento. Para investimento. Né? Vou desmobilizar aqui uma parte da minha reserva e vou investir em imóveis para aluguel. Certo. Aí eu tenho que pensar... Para aluguel. Para aluguel. Porque também a gente pode investir de outro jeito. Esse é para aluguel. Aluguel, pronto. Então, o que é que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar primeiro as regiões mais desejadas da cidade. Opa! Né? Desejadas por quem? Pelos locatários, pelos inquilinos, exatamente. Então, não é o que eu gosto. Não, quais são as áreas mais procuradas pelas pessoas para morar em Fortaleza? Então, mas Michele, tem gente que quer morar na Maraponga, tem gente que quer morar na Calcaia, no Eusébio, mas aí, segundo passo, a gente seleciona essas regiões, que até no YouTube a gente pode achar. Depois que você seleciona essas regiões, aí você vai para as que têm a melhor rentabilidade. Aí é uma pesquisa de campo mesmo. Por isso que eu digo que se a pessoa tiver uma assessoria de um corretor especialista, ele vai pular várias etapas e tempo. Dados, né? Se ele é especialista, é para isso. Esses dados, exatamente. Né? Por isso que eu falo que quando você vai negociar, por exemplo, seu investimento no banco, né, com uma corretora financeira, ele lhe dá dados de tudo, de fundo imobiliário, né, das ações, quem é, quem não é. Então, por que com o imóvel vai ser diferente? Você está comprando um investimento para lhe dar rentabilidade, não dor de cabeça. Então, você tem que selecionar as áreas, né, aquelas regiões. Aí, você vai partir para os percentuais de rentabilidade dos aluguéis. Ah, Michele, como é que eu faço isso? Eu não quero ter corretor nesse momento. É ligando. Você vai lá no prédio, ou então liga, bota nos anúncios lá do Zap Viva Real. Pronto, os portais podem ajudar também, né? Os portais podem ajudar, exatamente. Aí liga o LX, Zap Viva Real, Chave na Mão, tem vários aí. Que você liga para o proprietário ou a pessoa, ou alguém que quer alugar, para o corretor que está alugando, e pergunta, olha, quanto é o aluguel aí? Né? Eu estou com cliente, se faz de... Né? Não é que se faz... mas você faz aquelas simulações, pode até ser verdadeiro com o corretor. O corretor é o seguinte, eu sou investidor, ele pode até te assessorar nisso também, nesse momento, né? E aí você vai criando, vai filtrando de acordo com, primeiro, quanto você quer investir, e segundo, aquelas regiões que têm melhor rentabilidade. É liquidez, né? No final das contas, é liquidez. A liquidez, exatamente. Liquidez de locação, né? Exatamente, Quando você falou 0,6, só para a gente esclarecer para o nosso público aqui, acima de 0,5, você está falando do valor da locação, da locação por mês, né? Do valor do aluguel mensal, dividido pelo valor do imóvel, né? Pelo valor real pelo valor total do imóvel. Valor total do imóvel. Lembrando que a gente citou aquele primeiro exemplo, né? Tanto de 20%, você dando 20% de entrada, quanto você dando 0 de entrada. Eu estou dizendo 0,6 do valor total, mas lembra que lá na entrada tu só deu 20%. Então, é muito maior esse percentual, porque você já vai estar alugando, amortizando a dívida e você só investiu 20% do valor do imóvel. Perfeito. Né? Perfeito. E me fala uma coisa. Você acha... Porque assim também tem outra coisa. Tem aluguel convencional e tem aluguel por temporada. É melhor investir num imóvel que tenha uma vocação para locação por temporada ou que tenha uma vocação para locação chamada convencional, né? Na sua opinião. Paulo, a gente tem hoje, inclusive, há pouco tempo, aí, algumas startups aqui no Ceará, em Fortaleza, e até que estão em outros estados, que elas trabalham com short stay, né, que é essa locação por temporada. Certo. Essa locação de final de semana, essa locação de férias. Eu acho que o short stay no Ceará, principalmente litoral, ele está numa crescente. Né? Numa crescente em que sentido? A gente está tendo aí um movimento turístico, principalmente devido ao kitesurf, muito grande. Eu digo que esse ano de 2024 vai ser a grande virada de chave, porque a gente tem vários empreendimentos lançados no litoral, e aí a gente vai entender a atração o apetite desse turista em comprar esses imóveis, em comprar. E aí, quando eu vou para o short stay, que é essa locação curta, eu sempre sou a favor do que é mais controlável ao longo do tempo. Né? Então, quando você tem um long stay, você tem aquela frequência. Quando você aluga convencionalmente, você já sabe que um ano de aluguel, você tem ali
tem imobiliárias que dão a garantia de receita, então todo dia 15 ali está caindo um Pix na sua conta. Mas cai menos ou cai mais do que o short stay, do que o curta temporada? O curta temporada. O temporada, como a gente chama aqui. O temporada, ele é mais incerto. Porque você, por exemplo, quando você vai para o temporada em São Paulo, curta temporada em São Paulo, você trabalha 5-2. O que quer dizer isso? Sim. É full, ou seja, você aluga 5 dias na semana e 2 é livre porque é final de semana. A pessoa não vai para São Paulo, né? Tirando nós aqui que gostamos lá de tomar um vinho, jantar, você não vai para São Paulo no final de semana, você vai durante a semana participar de palestras, né? É business. Aqui é o contrário. Na baixa temporada, nós temos 5 dias livres e 2 ali, 3, uma sexta, sábado, domingo, né? E aí a gente sabe que, por mais que a gente esteja aí com os ventos de junho até janeiro, fevereiro, nós ainda temos ali aquele gap de dias. Sazonalidade, né? A sazonalidade ainda é uma coisa que eu acho que vai melhorar, está melhorando, né? Porque a gente está atraindo, isso quando eu falo em turismo Brasil, né? Mas quando eu falo, e o Ceará está mudando isso, Sim. trazendo esse turista de outros países, então você tem turista hoje que a gente não via muito aqui da América. Americano realmente vindo, era muito difícil, era muito incomum. Você tem norueguês, você tem pessoas que o tempo de férias dele é diferente do nosso. Por isso que eu digo que o curta temporada ele ainda está em processo de aprendizado. É quase o algoritmo. Ele ainda está ali aprendendo como é que vai se comportar esse novo turismo que está vindo aqui para o Ceará. Né? Então nós estamos falando de apartamentos compactos, é isso? A gente está falando de apartamentos compactos, a maioria. Compacto que tamanho? Olha, a gente tem hoje em Fortaleza os estúdios, né, que de 22 metros, que é um quarto, e tem a governança de hotelaria. Então, você vai ter ali um serviço de hotelaria, que eu acho que é uma tendência muito bacana aqui para a gente, para Fortaleza, porque se a gente perceber, a nossa beira-mar está quase sem hotéis. Né? Quase sem hotéis. Então, e estão destruindo, estão demolindo. Então, fazendo lá os prédios, os nossos arranha-céus, mudando lá o nosso skyline, está ficando muito bonito, mas a gente está ficando sem hotelaria. Sem hotel. Então, o que está acontecendo? Esses produtos que estão sendo modelados com essa metragem, 22, 27 metros, 29 metros, eles vão servir para aquela pessoa que antes vinha para os hotéis e vão para esses produtos que, pessoal, não é só para moradia, eles são produtos com serviço. Que eu acho que é o grande chamariz do compacto. Quais são os serviços, assim, só para a gente esclarecer para o nosso público aqui, e por que eles se tornam, então, atraentes para esse... Eu acho que nós temos 2 tipos de inquilino, né? O inquilino turista. Isso. E tem também um inquilino que vem aqui e passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Isso, qual é a característica, qual é a diferença desses 2 inquilinos aí, desses 2? O inquilino turista é aquele que vem, que ele quer uma cama boa para dormir e um bom café da manhã. E uma localização localização premium. Né? Esse é o turista verdadeiro, né? Mas a locação do valor desse aí é mais alta. É mais alta, bem mais alta, porque ele tem on-board ali muito serviço, né? Troca de roupa de cama, o café da manhã, às vezes você tem ali uma governança, o serviço de aluguel de carro. Então, assim, é um cara que gasta mais em curto tempo, né? O turista. E quando você tem esse outro que vem passar temporadas maiores, que a gente chama hoje de nômades digital, inclusive Cumbuco, tem vários empreendimentos lá, vários condomínios, espaços que tem o selo Nômade Digital. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Não conhecia também, não. Tem um selinho digital, Nômade Digital. Que aquele empreendimento é preparado para atender os nômades. O que é isso? Tem que ter uma excelente internet, tem que ter um trabalho de serviço no sentido de lavanderia, mini marketing, entrega de alimentos. Então, assim, tem que ter uma série de exigências para ter esse selo. Ganhar esse selo Nômade Digital. Então, essa pessoa, eu tenho clientes que passam 6 meses no VGSAM, moram no Paraná. A residência oficial dele é no Paraná, mas quando começa a temporada dos ventos, ele vem e passa 6 meses. É bom esclarecer para muitos aqui que estão nos assistindo o seguinte: o Ceará é como se fosse assim os Alpes suíços. Isso. O que é a neve para eles é o vento para a gente. Né? Então tem a temporada de neve, aí tem esqui. Tem a temporada de vento, aí tem
o kite, Isso. o kitesurf. Tem o kitesurf e que está conhecido mundialmente. Mundialmente. Não é só mais o Cumbuco, né? Não. É toda a região oeste do... Toda a região oeste, vai até, eu diria que pega até 2 estados vizinhos, né? Que quando eles fazem aquele kite dos sertões, por exemplo, que é como se fosse uma... Acho que eles chamam de roteiro das emoções, alguma coisa assim, exatamente. né? Você vai até o Maranhão. Né? Tem as paradas, os kite points até o Maranhão. É mesmo? Isso, então... É um rally, né? É um rally. Então, eles vão fazendo as paradas, aquelas... E uma coisa legal do kite, Paulo, é que é um esporte que vai a família toda. Né? Então, ano passado, eu vim num voo de fora do país. Quando eu olhei para o lado, o voo pousava em Fortaleza, eu olhava e disse, não, esse voo não está indo para Fortaleza. Porque acho que a única, assim, morena do cabelo escuro era eu. O resto era tudo louro. Eu disse, não é possível. E você via famílias, senhores, os filhos pequenos, médios, de toda a idade. O que você está dizendo, então, é que existem oportunidades de investimento, não só dentro da cidade, mas esses empreendimentos que estão preparados para receber esse público no litoral, né, também pode ser uma grande oportunidade de investimento. Muito. Mas o que você faria? Como é que seria o seu olhar? Que riscos você consideraria na hora de investir, por exemplo, num imóvel desse de litoral e não de cidade, não de capital? O primeiro passo é você ter uma gestão da sua locação profissional. Gestão da locação. Porque, por exemplo, principalmente para quem é de fora, você mora em São Paulo, você mora em Goiânia, você mora em Belém ou fora do país, você não vai estar aqui, né? Você vai estar aqui na temporada do vento, ou 2 meses, 1 mês. O brasileiro, ele vem aqui 2, 3 vezes. Aí ele comprou um imóvel aqui no Ceará. Então, ele ter a empresa que gerencie aquela sua casa, aquele seu apartamento, a parte de limpeza, para deixar sempre o imóvel limpo, mesmo que você não alugue, mas eu sugiro que você alugue sim, porque você vai rentabilizar muito quando não estiver usando. Né? Então, você tem aqui empreendimentos que um Réveillon é 30 mil. Né? Então, a pessoa já paga o aluguel, o condomínio do ano todo. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é que você veja quem é que vai gerenciar essa locação. Hoje, a gente tem várias empresas, né, que elas trabalham só com short stay, além de alguns produtos já terem uma gestão on-board. Né? Então, tem um lançamento aqui. A gente pode falar nomes? Pode, né? Lógico. A construtora Diagonal lançou o Ocean Garden e vai ter a bandeira Atlantis. Já... fazendo toda a gestão do imóvel, por exemplo, check-in, o connect deles lá já é com a House. House, exatamente. Né? Então, você tem... Isso dá mais segurança para esse investimento. Isso dá mais segurança porque você vai saber que o seu imóvel está sendo cuidado. Agora, te botar aqui agora imprensar aqui no canto da parede aqui agora. Os flats antigamente não eram assim. Qual é a diferença daquela geração de flats? Eu não sei nem se você pegou essa geração de flats lá atrás? Como eu trabalhei em Diagonal, tinha um deles aqui na né? abolição. Então, assim, sim, é verdade. Como é que era o nome daquele ali? Meu Deus, me esqueci. Ali na esquina com o Frei Mansueto, né? Daí, qual foi essa mudança dos flats e tudo? Porque começam a trazer essas bandeiras. Isso não vai levando o custo também lá para cima e começa a ficar... a rentabilidade começa a cair porque você vai ter uma estrutura muito grande e tudo? Como é que é isso? Uma coisa legal que é uma tendência mundial é o pay-per-use. Né? Então, quando você tem... essa é a diferença. Quando você tem o serviço de pay-per-use, você realmente só vai pagar o que você usou. Então, antigamente, como você não tinha esse controle, então, por exemplo, o meu flat era alugado o ano todo. E então tinha roupa de cama, lavanderia, energia. E o outro flat alugava só 3 meses. Né? Ficava fechado, não tinha esse uso de roupa de cama, energia tal, e do produto. E aí dividia igual. Dividia igual. Né? Hoje não. Hoje você vai pagar pelo que você usou. Sim. Né? Então, você tem o gás individualizado, a água individualizada. Faz toda a diferença. E o que é que você vai ter de serviço a mais? Realmente o check-in, check-out, que em qualquer um você teria que ter. Né? Então, se você tem uma administradora dentro do condomínio, e hoje tem empresas, tem pessoas físicas, na verdade, que administram seus próprios imóveis, porque tem uma ferramenta incrível que é
a fechadura digital. Fechadura digital. Né? Então, por exemplo, no YY, eu tenho um cliente lá que é o hobby dele, administrar as unidades dele de aluguel, short stay. E ele, quando ele fiz umas filmagens lá, e ele, quando o cliente dele chega, ele passa o código, o QR Code para o cliente chega na portaria, o QR Code está liberado, ele vai no apartamento, coloca a senha que está criada para ele. Quando ele vai embora, o cliente lá no horário já bloqueia a senha. Se ele estiver dentro do apartamento, ele fica trancado. É verdade, tem nas informações, né? Se ele estiver dentro do imóvel, ele vai ter que ligar para o proprietário para poder desbloquear, porque a senha é trocada automaticamente. Isso tudo dá produtividade, agilidade e reduz custo, né? E reduz custo. Para o investidor. Né? Hoje, os condomínios, aumenta a rentabilidade. Paulo, estão muito preocupados com essa questão da economia mesmo. Né? Então, a maioria desses condomínios de litoral... Né? E segurança. A maioria desses condomínios de litoral, eles têm hoje energia solar, né? Eles têm reuso de água, né? Tudo para ter ali focado na sustentabilidade também, porque esse turista de fora, principalmente, ele se importa com a sustentabilidade. Sim, muito mais ele do que... Ele é muito exigente. Eu já peguei turista, investidor, que ele chegou para mim e disse assim, como é que vocês fazem a reciclagem, como é que vão fazer aqui a reciclagem do lixo nesse empreendimento? Reuso da água, né? Perguntam tudo. Isso, aonde vai ser, como vai ser, né? Então, existe hoje, pessoal, esse tipo de exigência do cliente final. Agora, vamos lá, olha só. Nós temos uma cidade litorânea. Fortaleza é uma cidade litorânea. Então, o turismo em Fortaleza está muito associado à beira, ou seja, à orla. A orla, digamos assim. Né? Diferentemente de São Paulo, por exemplo, São Paulo você tem tudo ali espalhado. E aí o que a gente vê hoje em dia? E aí ajudando aqui a nossa audiência a entender melhor como se posicionar diante dessas oportunidades que existem. No caso específico de Fortaleza, de uma Recife da vida, até mesmo em Salvador, sei lá, nós teríamos o seguinte, nós temos os empreendimentos que estão fora da zona de influência da orla, da zona de influência da orla, porque não precisam estar na beira-mar mesmo para ele ser um empreendimento vocacionado para turismo. Sim. Você concorda, Concordo. Né? Então, muito bem. Nós temos os empreendimentos que estão dentro da zona de influência da orla e têm uma vocação turística muito forte, e tem os que estão fora dessa zona de influência da orla, que eu diria que são ali 4, 5 quarteirões até mais ou menos. Aí estão fora. Aí eles têm que ter algum outro tipo de polo gerador, né? Polo gerador de demanda. Sim. Porque senão, nesse caso, qual é o critério que o nossa audiência aí, quem está nos assistindo, o nosso investidor, usa para julgar se vale a pena ou não comprar também nesses empreendimentos que estão fora da orla? Você está me entendendo? Estou entendendo. Pronto. Como é que eu analiso a possível liquidez disso aí? O que é que eu considero? Paulo, volto a falar, você sempre tem que olhar para a rentabilidade. Vamos supor que você não queira investir na Aldeota, no Meireles, achando que tem uma super oferta ali, ou mesmo para o futuro, que tem alguns empreendimentos. Mas vamos supor que você não queira ou não possa, né? Porque a gente sabe que um apartamento, mesmo compacto no Meireles, vai acima de 500 mil, 400, 500 mil reais. Vai ficar por aí. Né? Então você tem com ali... mobília e tudo, Você quer começar com 200 mil, você quer começar com um produto mais em conta mesmo. Sim. Aí, o que eu volto a falar? Rentabilidade. Você tem bairros em Fortaleza que, para mim, tem que ter estudo de caso sempre, porque são bairros super estruturados, tem todos os serviços, são bairros bairristas, ou seja, quem mora lá não quer sair de lá. Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Né? Então, você tem o bairro de Fátima, você tem o outro bairro, a Maraponga, né? Que são bairros extremamente desejados. O preço do metro quadrado na Maraponga, quando tem produto lá, porque agora vai ter até um lançamento de uma construtora lá, mas a Maraponga ela tem uma velocidade de venda diferente de qualquer outro bairro da cidade. Eles funcionam como polos de atração, Polos de atração. A Maraponga, por que a Maraponga? A Maraponga é muito perto do Maracanaú. Aí o pessoal que vem do Maracanã, primeiro ponto de... É Maraponga. Primeiro estágio é Maraponga. Maranguape, Maracanaú, exatamente.
Até para Caucaia, você pega o anel viário, o perimetral ali, você está em cima. Até para vir para Messejana, para vir para o Eusébio, você pega o anel viário. Tipo, o Lago Jacareí seria outro, mais ou menos? Ou não? O Lago Jacareí... Cambeba, alguma coisa assim? O Cambeba e Lago Jacareí já é um pouco mais difícil. Né? Porque você tem ali... É sempre bom pensar nas rotas de fluxo de pessoas, né? Então, o Lago Jacareí, os Cidades Funcionários, ele está melhorando. Porque você tem ali a Messejana, que é mais atrativa financeiramente para o investidor. É mesmo, é? Do que a rentabilidade da Messejana. Mais. Um dos produtos que tem a melhor rentabilidade da cidade hoje, eu te falo com dados isso, né? Eu tenho um parceiro que é o Paulo, da empresa Sete Cantos, que a gente eu estou direto com ele analisando esses dados, né? E dados reais. O Paulo já esteve aqui conosco. Isso. E historicamente, a Messejana tem um produto que é a melhor rentabilidade hoje da cidade. Olha só. Né? Então, você tem que olhar isso. E outra coisa, quem mora em compacto, ele tem que pensar em mobilidade. Muitas vezes o compacto, ou você só tem um carro, ou tem uma moto, ou nem tem carro, né? Anda de Uber, anda de bicicleta, né? Então, você tem que pensar em mobilidade, vias de acesso fáceis. E a Messejana tem demais. E bairro que tem tudo, né? Então, a Messejana tem escola, tem mercado, tem feira, tem restaurante, tem tudo. Então, esses bairros que tem shopping, né? Então, esses bairros que você tem, que ele está resolvido, que eles são mini cidades. Né? Porque você não precisa sair dele para resolver sua vida. Então, esses bairros, eles têm um apelo de uma demanda de locação grande e, consequentemente, quanto maior a demanda, menor a oferta, melhor a rentabilidade. E aí, se você tiver num compactozinho lá, tua rentabilidade vai lá para cima. Olha a diferença, gente, de se tratar com um especialista, né? Porque pelo senso comum, nós jamais diríamos algo desse tipo, que Messejana teria... Não é nenhum demérito a Messejana, porque a gente não olha. Não olha. Para isso. Então, o que você está dando aqui é uma dica muito poderosa do seguinte, passe por cima das suas preferências pessoais. Sim. E olhe o que o mercado realmente está demandando. Sim. Onde está demandando, é isso, né? É isso mesmo. Agora, outra cascazinha de banana. A nossa audiência aqui, o nosso investidor que está assistindo, está perguntando assim: ô dona Michele, eu compro ele pronto ou eu compro ele na planta? Depende da sua condição financeira. Sim. Né? Se você tem um aporte... Eu sempre digo que é muito bom você ter a entrada, mesmo sendo pronto. Por quê? Porque você vai otimizar a tua receita. Sim. Né? Quando você financia tudo, você está ali... muito, não é expondo, não, mas pegando muito juro, muito juro. Então, a tua prestação, o teu aluguel, ele não vai ser compatível com o que você tem que pagar todo mês para o banco. Certo. Então, sempre essa conta do equilíbrio, do quanto vale o aluguel com a prestação, para mim, o match perfeito é quando você pega o aluguel igual a prestação. Porque a gente sabe que a prestação ela vai decrescer. Né? E o aluguel ele vai subir. Então, perfeito. Eu vou fazer uma conta grosseira aqui. Mais ou menos assim... Normalmente, quando a gente financia hoje, né? Estamos falando de hoje, nós estamos falando aqui de meio do ano de 2024. Quando a gente financia em torno de 80%, vai que a prestação vai ficar em torno de a prestação do financiamento. Vai ficar em torno de 1 poucos por cento. Sim. Né? E o aluguel vai ficar em torno de 0,6, alguma coisa. Ou seja, o que a Michele está dizendo financia menos para poder o valor da prestação do financiamento ficar na casa do 0,6 aí, para você zerar isso aí. Para você zerar. E esse financiamento ele vai caindo. Isso. E o aluguel vai subindo. Vai aumentando. E aí você vai começar a inverter. Em 5, 6 anos você começa a inverter, a pegar aquele saldo, aquela diferença do aluguel que subiu e da prestação que desceu e amortizar. Você diria que é mais ou menos construir um patrimônio pagando 70% do valor dele, mais ou menos? Mais ou menos isso. Ou seja, ao invés de você pagar 100% do valor do imóvel, você vai pagar em torno de 70% do valor do imóvel. Exatamente. Muito bom, muito bom. Aí, esses novos empreendimentos, principalmente, eles estão embarcando muita tecnologia nova, né? Onde é que essa tecnologia nova ela se materializa como benefício, tanto para o investidor como para quem vai morar?
Olha, os compactos, principalmente nos bairros mais nobres, porque o cliente, o turista, né, ou então aquele nômade digital, ele já é mais acostumado com algumas tecnologias. Tem os nômades locais também, não tem? Tem os nômades locais também. Né? Ele está mais acostumado com a tecnologia do que aquele cliente morador final que vai morar ali ao longo do tempo, Sim, trabalhador que mais conservador. acostumado ali com a portaria. Então, para mim, hoje, um dos grandes ganhos é a portaria virtual. Sim. Né? A portaria virtual reduz muito o custo, porque você deixa de ter ali um dos maiores custos de condomínio, pessoal, mão de obra. Sim. Né? Então, a portaria virtual é bem bacana, ela está muito ágil. Né? Você vê vários prédios no Meireles, inclusive prédios de alto padrão, não só os compactos, já com a portaria virtual. Você tem hoje... esse público não resiste muito a isso, né? Esse público não resiste a isso. Não resiste a isso. Por isso que eu estou dizendo, quando você vem para um bairro que você tem pessoas que já são viajadas, né, que já viram isso em outros lugares funcionar, ele não tem a resistência quanto a isso. Outra coisa também, ainda dentro desse ponto, só para a gente deixar, para ajudar nessa sua tomada de decisão, é o seguinte, é que não compare com as portarias virtuais que você pega um prédio antigo, que não tinha uma estrutura, tinha uma guarita elevada, e que recebeu uma portaria virtual. Não. Aquilo é um acochambrado, é um Frankenstein, né? Não é como as portarias... a portaria virtual hoje ela é muito rápida, né? Você, às vezes, com QR Code, você clica lá com QR Code, com o rosto. Você chega aqui, exatamente. Quando é o proprietário, é mais fácil você ter a facial, mas quando é um visitante, quando é um diarista, por exemplo, já imaginou, você está no trabalho, sua diarista chega 9 da manhã, você já teve que sair para o trabalho, e aí você dá o QR Code com hora de entrada e hora de saída. Se ela não sai, se a pessoa não sai do teu imóvel, o alerta vai pro teu celular. Olha, a pessoa tá lá no teu apartamento. Aí você liga, aconteceu alguma coisa, né? Ou seja, você já vê pela câmera. Já vê pela câmera que é integrada ao teu celular também. Então, hoje tem muita tecnologia embarcada, como você falou, nesses empreendimentos, que elas reduzem custo, não minimizando a segurança. Né? Tem botão de pânico, tem uma série de coisas que você consegue reduzir custo e melhorar a performance financeira, né, desse imóvel. Tem algumas outras soluções assim que você lembre? Não, antes disso, eu até anotei aqui. É verdade que esse público de 25 anos, assim, acima de 25 anos e tudo, pode até ser que não queira comprar o primeiro imóvel agora, mas já quer morar sozinho e esse é o destino natural deles? Esse público de 25 a 35 anos, né, assim, tá esticando até um pouquinho, mas basicamente os números que a gente tem, obrigada mais uma vez, Paulo, pelos números, de 25 a 35 anos é o público que ele vem, por exemplo, de outra cidade para trabalhar, né, ou ele tá aqui na casa dos pais, aí vamos supor que os pais dele morem lá na cidade dos funcionários e ele conseguiu um trabalho aqui no Sistema Verdes Mares. Então, só o tempo de deslocamento, esse público ele não quer perder tempo. Né? Ele quer estar onde tem a padaria que ele gosta, o restaurante, o self-service, ele quer estar ali onde tem as facilidades do dia a dia da vida dele. É o curso que ele está fazendo de inglês, de tecnologia. Então, hoje você tem esse público, uma alta demanda desse público vindo buscar o aluguel. Né? Que para ele pode inclusive dividir com uma colega, um colega, né? Exatamente, acontece muito isso, né? Você tem cases aqui em outros bairros, que é um produto da construtora Milênio, ali no Cocó, que foi esse prédio que é o One da Milênio, o One também, a gente tem os dois extremos de One. Mas esse One da Milênio, ele foi o primeiro compacto a ser entregue aqui em Fortaleza, ele muito perto do Iguatemi, numa via de muito fluxo, a poucos metros do Parque do Cocó, e ele foi entregue 100% vendido e hoje não tem para alugar lá. Se você chegar lá para alugar, e um aluguel de um apartamento de 30 metros é R$ 3.500. Nossa! 30 metros, R$ 3.500. Mobiliado, tudo bem, mas é porque tem toda uma infra também nele, Paulo, né? Uma coisa importantíssima que você falou aí, a gente não tinha tocado. A mobília é importante demais. A mobília, ela dá celeridade no aluguel. Eu sempre gosto de olhar pela ótica do cliente. Então, você imagina, eu quero alugar um imóvel, venho de fora,
Ou então, sei lá, sair da casa dos meus pais e tudo e vou para o apartamento. Qual é o que aluga primeiro? O que tem a mobília, pagando um pouquinho mais. Geralmente, o aluguel do mobiliado, ele custa de 10% a 15% a mais do não mobiliado. Sim, né? sim. Isso, ao longo do tempo, já é um ganho. Sim. E, se não for, o apartamento vazio, o comprado, o locatário, ele vai ter que investir e ele vai pedir desconto do teu aluguel. Vai pedir carência, vai pedir... Exatamente. E outra coisa importante também, que eu já ouvi aqui, né, a coisa boa de estar aqui nessa posição é que a gente aprende muito, gente. Mas é o seguinte, é que o percentual que você tem de rentabilidade em cima do valor do imóvel não mobiliado é 1. O gasto que você põe a mais com a mobília e o valor que você aumenta na locação, a rentabilidade cresce. Isso. É tipo assim, no imóvel não mobiliado, a tua rentabilidade é 0,5. Sobre aquele dinheiro que você botou a mais para fazer a mobília, é 1,2, 1,3, o quanto você aumentou no valor da locação, né, no valor do aluguel. Paulo, isso é tão certo, e as pessoas as empresas também, prestadoras de serviço, as movelarias, elas estão se preparando para isso. Sim. Você tem movelarias hoje, empresas que entregam turnkey, ou seja, com tudo dentro. Tudo dentro. Que financiam para você em até 12 vezes. Nossa, aí melhor ainda mais. E aí você vai pagando ali na flauta também, né? Tem empresas de aluguel que, se você não quiser gastar com nada, ele vai abatendo do aluguel mensal. Olha só. Ou seja, você não gasta com nada, né? Então, hoje, isso é uma tendência real. Eu digo muito para o mercado Sim. nacional hoje, ele é muito, os profissionais, eles são, na maioria das vezes, essa balança CLT e Sim. MEI, né? As empresas, elas estão, eu acho que daqui a pouco vai estar ou igual ou maior as pessoas que não são CLT. Sim. Né? E para você que não é CLT, você fazer uma poupança patrimonial para o que é também, porque você tem a redução quando você se aposenta. Mas para quem não é mais importante ainda. E que já vai ser a grande maioria do país. Então, as pessoas o brasileiro, ele tem que aprender a realmente pensar no futuro, pensar no seu patrimônio, pensar na sua velhice, pensar no seu bem-estar. Né? A pessoa, eu tenho uma qualidade de vida hoje, quando eu tiver 70, como vai ser minha qualidade de vida? Me aposentei, não tenho poupança, enfim. Óbvio que a gente não vai aqui ficar dizendo que você deve colocar todos os ovos na mesma cesta, nem deve colocar todos os seus recursos em cima desse tipo de negócio. Mas, assim, é muito importante que a gente tenha em perspectiva o seguinte: quando você tem ações, por exemplo, se acontecer alguma coisa com a empresa e a empresa... O que é que acontece com a ação? Afunda. Dissolve, né? Afunda, já tive, viu, pessoal? Pois é, dissolve. Tá? A minha perca. O imóvel não. O imóvel não. Ele fica lá. Fica lá. E se você tiver comprado bem e respeitado todas essas questões de localização, perspectiva de futuro, perspectiva de longo prazo, de incrementos, né? Ou seja, da região, se ela está crescendo ou não, enfim, tudo isso, o imóvel só tende a se valorizar. Né? Paulo, e uma coisa importante também, essa assessoria, né, do corretor de imóveis é tão importante que não é uma ação, né, mas você também tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Né? Então, vai ter um momento, geralmente... Isso é importante, viu? Geralmente, você tem ali o ápice do imóvel com 10 anos, né? Entre 5 e 10 anos, você já tem que começar a olhar para o mercado. E se você tiver uma pessoa que trabalhe com você essa sua carteira de imóveis, você vai ter aquele não é sentimento, não é feeling. Você vai ter aquele dado onde diz, agora é a hora de você vender. Sim. Né? E a pessoa vai e vende seu imóvel no ápice da valorização dele. Né? Então, você tem ainda o ganho, porque a gente não falou aqui, a gente só falou do ganho líquido da alocação. Da alocação, mas ainda tem a revenda, o ganho né? patrimonial. O imóvel ele vai valorizar ao longo do tempo. Né? Ninguém comprou um imóvel há 10 anos atrás que está o mesmo valor hoje. Né? Então, você vai ter que ter essa análise aí. A síntese é muito, muito clara, e muito objetiva. Você tem quando financia, uma prestação que cai. Isso. Um aluguel que sobe e uma valorização que sobe mais também, que um sobe mais ainda. Exponencial. Exponencial, né? Não tem jeito. Agora, tem que comprar
bem. Tem que comprar bem, tem que comprar bem. E aí, para comprar bem, Só com especialista. Não tem outro jeito, né? A senhora se lembra quando, logo aqui no começo, Paulo, é 1 hora de conversa? Nós já estamos chegando a 1 hora de conversa. Eu tô de olho ali. Ela preocupada, gente, me perguntando aqui, cadê o outro? Você sempre chama outro. Então, achando que não ia ter assunto para conversar. Eu não estou nem avançando os outros assuntos aqui que a gente precisaria conversar. É verdade. E não deu tempo. Paulo, eu sei que está terminando, mas eu queria só deixar um segundo investimento no formato alavancagem, que é o que em São Paulo está muito forte, que na América tem também, que é o house flipping, que é você pegar imóveis usados com preço abaixo do mercado, imóveis geralmente em localizações super nobres, mas são prédios mais antigos, aí é quase um outro programa. Mas é bacana porque você compra... já tá me dando a ideia boa aqui. Você compra o imóvel e você faz a reforma e revende com o preço que ele vale. Com o preço do mercado dele. São imóveis abaixo do mercado. Tem muitas. Esse aí é que precisa do especialista mesmo. Porque além do especialista da compra e venda, do corretor, você ainda precisa de um parceiraço na execução dessa obra. Pois não é? Né? Então, você tem... Mas que é um mercado que está vindo aqui, inclusive, para Fortaleza. Eu já tenho alguns clientes. Eu estou fazendo uma curadoria com alguns clientes já de alguns imóveis. Agora, é um garimpo. É um garimpo. É um garimpo mesmo. Porque, tem que ter muita profundidade de mercado. Muita profundidade de mercado. É outro programa. E realmente a tendência é cada vez aumentar. Os prédios estão ficando antigos. Os prédios antigos, e esses prédios antigos, nem todos vão ser comprados pelas construtoras, gente. Nem todos. Né? Às vezes não dá. Não dá. Às vezes não dá. Não compensa. Então, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser retrofitados, eles vão ser reformados, né? E vão valorizar de novo. Eles vão entrar numa nova onda aí. Sem dúvida. Muito bom, Michele. Eu só tenho a lhe agradecer. Espetacular. Que bom. Todos os esclarecimentos aqui, ficou uma aula mesmo, viu? E é isso. E nós ainda temos outro assunto para tratar, que é o do não é fractional, não é o fractional, é o... Como é que você chama? É o MyDor, mas a categoria dele é o compartilhado. É o compra compartilhada através de SPE, isso. Você está me devendo essa entrevista aí com aquele cidadão lá, viu? Não, eles vão estar aqui sim, com certeza. Tá ótimo, então. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Nós vamos nos encontrar no próximo episódio, se Deus quiser.